Bom dia, prezados, na paz do Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E, mais uma vez, a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Nós temos aqui a nossa revista e temos a nossa lição de número 6 hoje, que é a sabedoria de Deus e a fragilidade humana. A sabedoria de Deus e a fragilidade humana. Nosso texto base é o livro de Jó, do capítulo 38 até o capítulo 41. Então, no livro de Jó, abrangendo todos esses capítulos, do 38 ao 41, nós vamos meditar hoje sobre a sabedoria de Deus e a fragilidade humana, na lição de número 6. Mas eu quero convidar você nesse momento a orar e entregar tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos, mais uma vez, estar na tua presença nesse domingo, dia do Senhor, para meditar na tua palavra. Que a tua palavra possa frutificar o coração de cada um de nós, a começar pelo meu coração, a 30, a 60 e a 100 por um. E pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos, Espírito Santo, fala aos nossos corações e abençoa nosso lar, nossa vida, nossa família, nossa igreja, essa escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Quem crê, diga amém. Muito bem. Vamos lá. Vamos meditar na palavra do Senhor. Está com sua Bíblia na mão? Glória a Deus. Então vamos lá. Muito bem. Qual é o nosso objetivo nessa lição? Nosso objetivo é valorizar a grandeza e a soberania de Deus, reconhecendo a limitação da sabedoria humana, certo? Então nós temos que exaltar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, reconhecer a limitação e a pequenez humana, certo? Adotar uma postura de humanidade, entender que a palavra de Deus é o nosso livro de regras de fé e prática, a partir de reconhecer que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, aí a nossa confiança, certo? Depositar a nossa confiança completamente no plano perfeito de Deus, né? Esses capítulos de Jó, do 38 ao 41, eles falam muito ao nosso coração, gente. Falam muito, meus prezados. Coisa linda, né? É uma série de perguntas que Deus faz a Jó. Deus começa a inquirir a Jó. Falando sobre Jó, tentando clarear, tentando fazer com que Jó realmente entendesse que dentro daquela sociedade que ele vivia e dentro das experiências que ele tinha no ambiente humano, ele era incapaz, como nós somos, de entender essa questão macro de Deus. Entender realmente a questão da criação do universo, dos céus, da terra, das estrelas, dos planetas, de tudo aquilo que nós podemos viver e experienciar aqui na terra. Deus, ele começou a responder todas essas indagações de Jó. Eu quero fazer uma pergunta para você. E você já teve dúvidas a respeito do poder de Deus? Você já teve dúvidas a respeito da grandeza de Deus? Sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente porque está em todo lugar. Onisciente porque conhece todas as coisas. E onipotente porque nele reside todo o poder. Certo? Olha, se eu creio que o meu Deus é onisciente, onipresente e onipotente, eu tenho que entender e ter a fé de Hebreus 11, tenho que crer nisso, que Deus é capaz de resolver qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de solucionar qualquer coisa, de me abençoar em todo o tempo. Percebe? Então, essa longa série repetida de perguntas de Jó para Deus, a partir do momento de Deus para Jó, não tem a intenção de humilhar a Jó, mas de desafiar Jó a reconsiderar
tudo aquilo que ele já conhecia aqui no ambiente humano, no mundo, né? Fazer com que ele experimentasse ou começasse a discernir, a perceber, a entender uma série de outras situações, que ele pudesse interagir e se deixar realmente introjetar verdadeiramente no seu coração aquilo que realmente Deus é capaz de fazer, ou seja, tudo e tudo. Deus é capaz de fazer tudo. Deus tem feito coisas tremendas e muitas vezes Ele nos faz meditar, né? Em uma série de situações, principalmente quando nós passamos aperto. Eu não estou aqui para questionar a Jó, porque o que Jó passou é algo tremendo, inimaginável, né? Perder tudo, perder filhos, perder os seus bens. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Deus não vai fazer com que eu seja o Jó, nem você seja Jó nesse tempo. Mas Deus vai fazer com que nós venhamos a experimentar algumas situações, passar por algumas dificuldades, alguns desertos, para nos provar e para nos fazer crescer. E muitas vezes nós não entendemos isso, diferentemente de Jó, né? E Jó tinha suas dúvidas em meio às suas dores, porque o seu sofrimento era muito grande, era um sofrimento exponencial, certo? Comparado com aquilo que nós experimentamos aqui nessa terra. O discurso divino é marcante também por aquilo que ele contém, né? Longe de tratar de assuntos de inocência e da culpa dos propósitos ou dos propósitos de Jó, nem de justificar. Deus quer justificar o seu próprio caminho. Deus não quer isso. Deus quer mostrar para o homem Jó que os caminhos dele, de Deus, são mais altos que os de Jó. Os planos de Deus são mais altos que os de Jó. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus, que os meus, que os nossos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Essa é a grande verdade. Em meio às provações, Jó aprende ou começa a entender a verdadeira natureza de Deus. E muitas vezes não acontece assim conosco. Em meio às provações, nós começamos a entender melhor, né, a natureza de Deus. E assim nós somos convidados a refletir sobre a nossa fragilidade e a grandeza do Senhor, né? Porque Deus, ele tem poder sobre a criação inteira. Deus tem poder sobre a criação inteira. Se Deus tem poder sobre todas as coisas, o que eu sou, o que você é? Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fazemos parte do projeto criacionista. Nós fazemos parte da criação de Deus. Então Deus tem um propósito. Deus tem uma proposta para nós. E qual é o propósito de Deus para nós? É que nós venhamos a espalhar a sua palavra. E a proposta de Deus é que seja essa questão de espalhar a palavra, de sinalizar a palavra, através das experiências que nós venhamos a vivenciar aqui, né? E muitas vezes são experiências doloridas, difíceis. Desemprego, é dor, é luto, é luta, é deserto, é mar revolto. Mas em todas essas coisas, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos faz mais do que vencedores. Por quê? Por quê, pastor Alberto? Ora, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E nós, ao refletirmos sobre essas ações de Deus, sobre a palavra de Deus, somos lembrados que a criação é uma expressão viva, eficaz, como a sua palavra, da grandeza de Deus. Cada aspecto da natureza é um testemunho da sabedoria e do poder de Deus. Então nós devemos cantar como o salmista cantou, né? Lá no Salmo 19, capítulo 19, versículo 1, ou Salmo 19, 1, como queiram, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? A grandeza de Deus, a fragilidade do homem,
a grandeza de Deus, extraordinária, incrível, além do que podemos imaginar, e a nossa pequenez, não? Menos que pó, parecemos aqui uma fumaça, mas Deus é conosco assim mesmo. Quando nós nos quebrantamos, quando nós entregamos tudo aos cuidados do Senhor, o Senhor entra com providência na nossa vida. Apesar de muitas vezes, ou de algumas vezes, em alguns casos, alguns de nós, né? Todo aquele que é crente, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em algum momento da vida, a nossa limitação ela fica exposta, a nossa limitação humana. Como a de Jó ficou exposta, a limitação humana dele. Jó era um homem que tinha sua família, medita comigo, tinha sua esposa, seus filhos, ele fazia banquetes regulares na sua casa, na casa de seus filhos, mantinha aquela comunhão, levantava de madrugada e orar, interceder, preocupado se os seus filhos tinham cometido algum pecado diante do Senhor, mas nem essa posição espiritual, essa postura de estar no centro da vontade de Deus livrou Jó de determinadas provações, ou livrou Jó dessa grande provação que ele passou, perdendo tudo, quebrando seu coração, perdendo a sua saúde, inclusive. Mas como Deus tem um propósito, Deus restitui, meu irmão. Deus restitui todas as coisas. Como eu disse anteriormente, muitas vezes a nossa limitação humana ela fica exposta através das nossas dores, das nossas lágrimas, das nossas lutas, mas Deus nos dá vitória no seu tempo, né? Como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. A limitação e a fragilidade humana são evidentes quando comparamos nossa capacidade com a de Deus, né? Imagina, querer comparar a nossa capacidade humana com a capacidade de Deus. Querer comparar a nossa força com a força de Deus. Querer comparar a nossa inteligência meramente humana, limitada, transitória, passageira, com a inteligência de Deus. O Senhor da inteligência, o dono de todas as coisas. É inimaginável, é impossível isso. Mas muitas vezes nós queremos fazer essa comparação. Ora, enquanto Deus controla todos os aspectos da criação, o homem é limitado em seu entendimento e poder. Deus controla todos os aspectos da criação e nós somos limitados no nosso entendimento e no nosso poder, na força. Jó é lembrado de que não pode entender os caminhos de Deus, muito menos controlá-los. Além disso, o Senhor também fala sobre a liberdade dos animais, como o cavalo que corre com a força e o falcão que voa alto. Deus começa a dar exemplos daquilo que Jó conhece, do cotidiano de Jó, né? Falando sobre alguns animais, sobre as virtudes, né? A força de alguns animais, a rapidez de alguns animais, e começa a contrapor sobre as palavras de Jó. É bem interessante, né? As lições que Deus ele derrama, coloca no colo, nas mãos de Jó, para que o Jó pudesse ter um melhor entendimento, um melhor discernimento daquela situação, né? Esses exemplos mostram que a criação de Deus é livre e independente, mas ainda assim está sob controle divino. Ora, toda a criação de Deus é independente, mas ainda assim está sob controle divino. Nós, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos independentes, mas nós também estamos sob o controle de Deus, debaixo das asas de Deus, sob o olhar de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus. E disso nós não devemos nos esquecer. Essa é uma grande verdade. E essa lição ela traz isso com muita clareza ao nosso coração. É interessante, né, quando o autor da revista ele coloca aqui, o orgulho de Jó é abatido, lá na página 71. O orgulho de Jó é abatido e a resposta humana à revelação da palavra divina, ou melhor, é a resposta humana à revelação da palavra divina. Quantas vezes também nós temos o nosso orgulho, a nossa arrogância, em alguns casos a nossa prepotência abatida.
para que nós possamos entender que nós não somos santos o suficiente, não somos inteligentes o suficiente, não somos fortes o suficiente para discernir, para interpretar tudo aquilo que acontece conosco, para solucionar e sobrepor e derrotar todos os problemas, todas as barreiras que aparecem na nossa vida. Deus aceita esse desafio de dialogar, né? Até de debater com Jó, para que Jó ele entenda que o Senhor é Deus de verdade sobre todas as coisas, né? Deus revela as suas maravilhas no mundo, de maneira moral, na esfera da ética humana. Se Jó tivesse a poderosa atuação e a voz autoritária do próprio Deus, derramando sua fúria sobre os ímpios e os perversos, então poderia confrontar-se com o Senhor em debates sobre a justiça e injustiça na sua providência. Mas Jó não tinha essa altura. Ninguém tem essa altura para debater com Deus face a face, tete a tete. Ninguém tem. Muitas vezes nós entramos no nosso quarto, começamos a chorar, a clamar, a reclamar, outros a brigar com Deus, outros a orar, mas não temos altura para isso. Nós temos que quebrantar o nosso coração, crer, entregar tudo na mão do Senhor. Vamos deixar de orar? Não, vamos continuar orando, insistindo. A palavra de Deus diz, num dos evangelhos, batei e abrir-se-lhe-á. Não é isso? Batei e abrir-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que coisa linda. Enfim, Deus mostrou que seu poder não é arbitrário, mas proposital. Isso é bem importante, hein? Bem interessante a gente parar e meditar nisso aí. Que o poder de Deus ele não é arbitrário, ele é proposital. Deus tem um propósito em todas as coisas, é por isso. Deus tem um propósito na minha, na sua, na nossa vida. Deus não age de forma arbitrária. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: quando oramos, quando estamos em provações, em dificuldades, em lutas, e nós achegamos para Deus em oração, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere. É isso? Então, por que, pastor Alberto Feitosa? Porque Deus ele não age com arbitrariedade. Deus ele age de forma proposital. E o propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus é defender a sua glória. Enfim, humilhar os orgulhosos e abençoar os humildes. Defender a sua glória, humilhar os orgulhosos e abençoar os humildes. Por isso Jó não deve presumir e acusar a Deus de ser injusto, caprichoso ou irracional. Imagine, um Deus injusto, caprichoso e irracional. Não está muito longe de ser o Deus que nós servimos, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nosso Deus é justo, nosso Deus é cuidadoso, e nosso Deus também é extremamente racional, emocional também, mas racional. E proposital, como diz aqui a lição. Deus não retém nada. Deus derrama todas as coisas, todas as bênçãos sobre a nossa vida. Deus não retém nada de bom dos que andam em retidão. Deus abre as janelas do céu e derrama suas bênçãos sobre aqueles que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá no Salmo 84, versículo 11. E ao refletirmos sobre essas palavras, somos lembrados de que a justiça de Deus ela é perfeita, meus irmãos. Ele governa o universo com sabedoria, com amor. E claro, sim, nós podemos confiar plenamente em seu plano para as nossas vidas. Aleluia, que coisa linda, né? Que coisa boa, que coisa boa. Então, para concluir,
Essa lição revela o quê? Que o homem é pequeno diante da grandiosidade de Deus. A verdadeira sabedoria é reconhecer as nossas limitações e a nossa completa dependência do Senhor. Ao entendermos isso, somos chamados a adotar uma postura de humildade e de confiança, de fé, de crença verdadeira mesmo, radical, profunda e restrita no plano de Deus para a nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A história de Jó nos ensina que, apesar de nossas limitações, podemos encontrar paz e esperança, sim. E também sabedoria de Deus enchendo a nossa vida, enchendo o nosso coração através dessa história maravilhosa no livro de Jó. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu quero convidar você a entender que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a tua vida, e Ele espera que você creia nisso. Apesar das dificuldades, das lutas, das provações, olha, Deus é conosco, Deus está no barco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Não é? Então, está na hora de você experienciar esse Deus, isso, a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver. Olha para a vida de Jó. Olha que grande homem de Deus, justo, temente, íntegro, blindava a sua família, cuidava dela, orava pela sua família, orava pelos seus. Passou por grandes provações, teve seus questionamentos, suas dúvidas, mas a fé dele era gigante. Gigante. E ao final de todas as coisas, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Que coisa linda. Eu convido você a meditar, refletir nessa palavra e orar comigo nesse momento. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos o nome. Somos gratos pela tua palavra falando ao nosso coração, mostrando a tua grandiosidade, a tua sabedoria e a nossa pequenez, a nossa fragilidade humana. Obrigado, Senhor. Nos fortalece, nos robustece, nos abençoa e faz com que cada um de nós, a começar por mim, sejamos sinalizadores do teu reino para a glória do teu nome. Abençoe cada vida, cada família aqui representada na manhã deste domingo. Abençoe os cultos que teremos agora pela manhã e à noite na nossa igreja e nas demais igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra. E que todos nós possamos crer que o Senhor é Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a nossa oração. Amém e graças a Deus. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua família, a nossa igreja, para a glória e honra dele. Beijo no coração, ó. Até a próxima. Fica na paz.